Olá! Essa é a segunda aula da jornada da EAD Freiriana Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. E eu prometi para vocês, na primeira aula, que nesta aula eu ia responder a pergunta: quem são hoje os mestres do amanhã? Grande responsabilidade é a minha. Por isso eu tenho que me apoiar em autores. No início do século passado, antes da Primeira e da Segunda Guerra, H.G. Wells disse que, abro aspas, a história da humanidade é cada vez mais a disputa de uma corrida entre educação e a catástrofe. Isso ele disse antes das guerras. Aí a minha pergunta é, será que as guerras não deram a resposta? A corrida foi vencida pela catástrofe? Parece que a humanidade entendeu isso e construiu, depois de 2 guerras, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos que resultou num grande documento de educação e direitos humanos, né, que é a base, né, da defesa de uma educação humanizadora, humanizante, emancipadora hoje. Nós, profissionais da educação, temos muito a tendência em fazer o que já foi feito, em repetir o currículo já feito, já realizado. É talvez mais fácil do que produzir algo novo, né? O contexto nos leva a isso, as obrigações do sistema nos levam a isso. Então, talvez tenhamos que ouvir também um outro lado, que é o lado dos interesses da criança. E aí me recorro a Janusz Korczak, um grande educador polonês. Em seu livro Como Amar uma Criança, de 1923, onde ele afirma que a criança tem direito de expressar-se sobre tudo que lhe diz respeito. Então não precisa esperar ser adulto para assumir a sua tarefa de construir a sua própria história. Ela começa, a criança, a construir a sua própria história a partir do ventre materno, né, poderíamos dizer. Então, vendo esse precursor dos direitos humanos também, né, dos direitos da criança, porque ele foi o primeiro a escrever sobre meninos de rua, isso em 1904, na Polônia, para vocês terem ideia, não é? Então ele falava muito em sentir a criança. Num outro livro, chamado Quando Eu Voltar a Ser Criança, ele disse que a gente tem que se colocar na altura da criança para poder escutá-la, então, portanto, ter a humildade de ouvir a criança que está dentro de nós e falar para a criança à altura dela, e não de cima para baixo. A criança que vê o mestre de baixo para cima é uma criança que pode ter medo, e quando tem medo ela não aprende. Nesse contexto, a amorosidade, se a criança se sente amada, ela aprende muito mais, e ela transforma a educação em algo prazeroso, como jogo, como alegria, como entendimento, né? Então, quem são os mestres do amanhã, senão aqueles que sabem escutar a criança que está dentro deles e que está à sua frente, criança, o jovem, o adulto, quem for seu aluno, sua aluna. A criança deve começar a tomar as suas próprias decisões e espera do educador um acompanhamento. Professor, educador, mestre do amanhã é um mestre que propõe e não impõe. Ele faz a mediação, ele organiza a aprendizagem. Não é um controlador da aprendizagem, ele é um organizador da aprendizagem. Isso não tem nada a ver com essa ideia de formar todos da mesma forma, como o Fordismo, né, fabrica carros, por exemplo, todos iguais, né, de produtos todos iguais. Isso pode ser muito bom para uma indústria de montagem de peças, mas isso não tem nada a ver com a formação do ser humano, essa formação em série,
que é muito mais fácil. O sistema é muito seduzido por essa ideia de que bastam números, né? De que bastam resultados quantificados em números, mas por trás desses números existem as pessoas, né? Existem os sujeitos da aprendizagem. E isso, a educação, se for vista através apenas de testes que vão medir os resultados, acabam premiando os privilegiados, os já privilegiados, e castigando aqueles que mais precisariam da educação, precisariam de mais empenho por parte dos seus mestres, dos seus professores, que devem analisar, coisa que os testes não fazem, quais são as causas da qualidade e do desempenho. Os fatores, que são múltiplos, externos e internos, extraescolares e intraescolares, evidentemente. As provas, em geral, não desenvolvem a criatividade, elas apenas medem resultado. E o mundo de hoje precisa de inovação, de criatividade, de espírito inventivo, espírito crítico. Esse é o papel da educação. Despertar para que as pessoas se empoderem e possam assumir os riscos de terem nas suas mãos a sua própria história. Eu diria que eles estão na contramão desses sistemas que só valorizam a testagem, a cultura da testagem, e não trabalham com a questão da criatividade, como queriam os grandes mestres. Vou citar três, não é? John Dewey, por exemplo, em seu livro Democracia e Educação, Rousseau, um pouco antes, com o seu Emílio, e Paulo Freire com a sua pedagogia da autonomia, que insiste muito nessa ideia, né, do autodesenvolvimento da criança, do acompanhamento amoroso, e não acompanhamento de uma disciplina imposta, mas uma autodisciplina, porque a criação do saber é autopoética, como dizia Maturana, ela vem de dentro para fora. Então, o que faz o mestre, no fundo, é incentivar que essa autopoiesis possa realizar-se. A auto-organização do conhecimento pode ser, a criação do conhecimento pode ser desabrochada por cada criança dentro das suas possibilidades. Uma educação bancária, neoliberal, não se preocupa, evidentemente, por isso. E daí que ela tenha falhado em nível global, não é? Eu entendo, por exemplo, que em 2019 o Papa Francisco tenha lançado um desafio para a humanidade quando ele propôs um novo pacto educativo global. É uma coisa que está se discutindo muito hoje, e ele tocou num ponto fundamental, que é deixar esse sistema, questionar esse sistema para que ele não fique apenas na colonização das mentes e das almas, dos corações, mas que ele possa fazer essa passagem do ser humano para uma vida mais sustentável, uma vida mais humanizadora. Eu me pergunto, por exemplo, se a BNCC, que é um documento muito discutido hoje, o que teria a ver com esse novo pacto. Eu acho que ela se contrapõe ao novo pacto na medida. Eu reconheço os seus méritos quando ela supera uma certa fragmentação curricular, propondo uma base, e é um esforço comum de muita gente. Esse mérito eu reconheço como um esforço também de dar um referencial mais prático para a educação, com seus direitos de aprendizagem. Eu acho que temos que discutir, sim, a Base Nacional Comum Curricular, mas lembre-se que a base da educação somos nós, educadores, professores, alunos, comunidades. Essa é a base de onde tem que ser construída a educação nacional para que ela possa dar um salto de qualidade na visão que o Papa quer dar, que pelo menos ele apontou em duas cartas quando falava que a educação tem que estar centrada na pessoa e não no mercado. Na base estão sujeitos, portanto, da educação que têm que ser valorizados. E eu me pergunto justamente onde estão os sonhos das crianças, das nossas juventudes, sonhos nessas inovações
que estão, como a BNCC, que se baseia mais numa pedagogia das competências do que numa pedagogia dos direitos. Então, nosso papel nesse contexto é trabalhar com essas contradições, evidentemente, com esses conflitos. A escola sempre foi um espaço de disputa de concepções de educação, de currículos, e isso é natural que se dê também nesse momento. Ao mesmo tempo que nas últimas décadas nós tivemos certas conquistas, eu diria, né? Existiu um processo também de mercantilização da educação. A mercantilização não como privatização, mas como um conceito. E muitos sistemas foram criados por empresas e foram comprados por municípios e estados que não têm uma proposta autônoma, proposta pedagógica. Eu acho que com isso a educação tem muito a perder se nós fizermos essa sustentação apenas numa educação baseada no mercado e não na cidadania. Esses sistemas, para mim, são pseudo-sistemas que não discutem valores e princípios que querem. Nós precisamos de uma educação com sentido e não uma educação simplesmente que é uma informação e uma formação apenas em algumas habilidades e competências para responder a uma avaliação que acaba colonizando o próprio currículo, porque acaba incidindo sobre o currículo da escola. Aí as escolas, os professores, educadores acabam sendo meros preparadores para esses exames e não cumprindo sua função principal. Eu diria, então, que os mestres do amanhã são aqueles mestres que têm cuidado, que têm humildade, que têm ternura, que têm simplicidade, que dialogam. Essas palavras não coloquei à toa aqui nas minhas anotações para essa aula, porque elas deviam estar escritas em todas as paredes das escolas, não é? E chamo atenção para a questão da arrogância. Não apoio posições extremadas porque elas causam muita dor e não resolvem. Por isso que temos a humildade como uma necessidade fundamental do educador de hoje. Precisa de escuta, de muita escuta. Escuta, eu falei antes da escuta das crianças, mas a escuta dos pares, a escuta das comunidades, né? E vejo que há necessidade realmente de uma pedagogia da escuta. Porque o ato de conhecer está ligado à pergunta. E a criança tem pergunta. Então devemos estimular a pergunta e dar a devolutiva. Não basta apenas escutar. É preciso escutar com atenção e fazer com que a criança tenha devolutiva. Ela aprende na medida que ele se sente segura, ouvindo o seu mestre dizer, olha, é isso mesmo. Esse é o caminho, não é? Ela se sente mais segura e avança no conhecimento. Então, a educação começa, no meu entender, por um ato de escutar, interagindo com o meio ambiente. O escutar não é só a escuta da palavra do outro, mas a escuta do ambiente como um todo. E resumindo essa aula, para terminar, eu diria que não dá para saber o que é ensinar sem entender o que é aprender. Paulo Freire dizia que ele não criou um método de ensino, criou um método de aprendizagem, um método de construção do conhecimento. Por isso, os círculos de cultura ele chamou inicialmente de círculos epistemológicos de cultura, de construção do conhecimento. Portanto, não desvalorizar a autoria do professor e ter um imenso respeito pelos colegas. O aluno tem que perceber que ele pode ser transformado e se transformar junto com o seu próprio mestre. Por isso a grande responsabilidade e a imprescindibilidade dos mestres do amanhã, que somos nós, os professores, os educadores, as professoras, as educadoras. Eu terminaria aí a aula, mas como prometi, vou terminar com uma tese também esta segunda aula. Qual seria a tese?
é esta: mestres do amanhã educam para uma vida sustentável. Eu acho que hoje isso é muito importante, porque vivemos desde alguns séculos, vou colocar isso talvez desde 1750, no antropoceno, que é o início da era industrial, onde o peso das pegadas do ser humano sobre o planeta tem um imenso poder de destruição. Transformamos, de certa forma, o modo de produção num modo de destruição, né, das espécies e da própria vida humana. Eu diria que não é nem a destruição da Terra enquanto planeta, mas de quem está vivendo na Terra. Porque a Terra sobreviverá, mesmo que todos nós vamos desaparecer se continuarmos com essa forma de produzir e reproduzir a nossa existência no planeta. Então, a ideia de uma sustentabilidade, como aparece, por exemplo, no livro do Leonardo Boff, Princípio Terra, volta à Terra como pátria comum, me parece fundamental, porque ela designa um novo paradigma, né? O paradigma Terra, né? O Paulo Freire, aliás, começou a trabalhar isso num artigo que deixou em cima da mesa em 1997, no dia 2 de maio, quando faleceu, e depois foi publicado, artigo inacabado, no livro mais tarde, póstumo, chamado Pedagogia da Informação. Ele estava muito preocupado. Na verdade, estava preocupado com a Terra, que também era um oprimido. Então seria uma espécie de capítulo, um novo capítulo da pedagogia do oprimido, considerando a Terra também como um grande oprimido. A sustentabilidade para nós, educar para uma vida sustentável, sustentabilidade é o sonho do bem viver consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o meio ambiente, né? Em equilíbrio dinâmico. Não precisamos ficar simplesmente contemplando a natureza, mas nós temos que respeitar a natureza, as suas limitações, porque a Terra tem capacidade limitada de produzir o que os seres humanos precisam para a sua vida. Então nós temos que nos perguntar o que é realmente insustentável para entender o que é sustentável. Insustentável é a guerra, sustentável é a fome, insustentável é a ganância, a dominação política, a exploração econômica, né? E por isso que a categoria fundamental dessa pedagogia da Terra é a sustentabilidade, que é incompatível com o sistema capitalista que visa o lucro apenas, né? Claro, quando a gente fala em sustentável, a gente logo pensa nos rios limpos, nas cascatas, nos mares, nas florestas, nas trilhas, né? Tudo trilhas que a gente pode fazer num fim de semana, mas tudo isso é verdadeiro, não é? O senso comum não está nos enganando, mas a sustentabilidade é muito mais do que simplesmente essa vontade que a gente tem de contemplar a natureza, não é? A gente precisa, para sustentar-se, mudar o sistema insustentável. Não basta só nós mudarmos enquanto sujeitos, é preciso mudar o sistema que gera insustentabilidade no planeta. Então a tarefa do educador, do mestre de amanhã, como um educador da sustentabilidade, é muito grande, porque hoje o risco que nós corremos é de suprimir a vida no próprio planeta. Assim eu termino esta aula, prometendo para vocês uma outra aula e última aula. Não esqueçam, porque na próxima aula, aguardem, vou fazer um convite para uma nova caminhada e um novo desafio para a gente fazer juntos essa longa caminhada em direção aos mestres do amanhã, como
fazedores do futuro. Obrigado.